Estamos na semana do Natal. E para tanto eu escolhi este tema, o Menino Jesus. Era uma vez, há muitos anos atrás, em um país distante, além do mar, um campo onde alguns pastores estavam vigiando suas ovelhas. Era uma noite maravilhosa, clara, brilhante, cheia de paz. Ainda assim, havia um sentimento de expectativa no silêncio. As estrelas nunca apareceram tão luminosas e uma delas, em especial, brilhava tanto que os pastores estavam fascinados por sua grande luz. De repente, as estrelas cantaram. Sim, realmente cantaram, pois vocês sabem que há estrelas fadas, estrelas anjos também. Oh, que canção celestial! E como ressoou no ar silencioso da noite. Os pastores estavam tão encantados com a estrela que brilhava mais do que as outras, que a seguiram até um lugar muito distante. Depois, o que vocês acham que eles encontraram? Bem, devo dizê-lo, pois vocês nunca adivinhariam. Era um amor de bebezinho menino. A luz ao redor da criança era tão luminosa que os pastores não puderam ver que lá havia anjos também. Sim, eram anjos para atender aquela linda criança. 5 deles vestiam roupas coloridas e tinham asas prateadas transparentes. Cada anjo trouxe um presente raro. Os presentes eram amor, bondade, generosidade, humildade e paciência. Não eram esses presentes realmente maravilhosos? O 6º anjo, vestido com uma roupa branca imaculada e tendo uma estrela na testa, trouxe um tesouro precioso, o altruísmo. Esse menininho, ele mesmo, um pequenino tesouro, foi enviado à terra por Deus para aprender as novas lições na escola da vida. Deus deu este pequeno tesouro a José e Maria, para que eles o amassem e o guiassem. Quanta alegria e felicidade ele trouxe a seus pais e a todos que o conheceram. Este bebê era maravilhoso, pois podia falar com os anjos e eles entendiam toda a palavra que ele dizia. Ensinaram-lhe tudo sobre como usar aqueles lindos presentes que ele tinha recebido. Quando já estava crescido o suficiente para correr e brincar, sua mãe amorosa ensinou a pensar belos pensamentos. Seu sábio pai foi mostrar-lhe como usar os presentes que ganhara. Quando estava suficientemente crescido para ter amiguinhos, ele era gentil, bondoso e generoso com todos, dividindo tudo o que tinha com os outros. E você sabe, ele também tinha amigos invisíveis. Brincava com os espíritos da natureza e eles faziam juntos as mais divertidas brincadeiras. Em pouco tempo, ele já estava na idade de ir para a escola. Era muito inteligente e aprendia suas lições rapidamente. Ele não se fazia orgulhoso por causa disso, mas humilde e tão sem egoísmo que ajudava alegremente os outros, que não aprendiam com tanta facilidade. Ele era muito paciente com aqueles que tentava ajudar. Aprendeu cedo de sua mãe
que só os puros de coração poderiam ver Deus. Assim, conservava puro o seu coração, pois queria tanto ver Deus algum dia. Seu pai ensinou-lhe que pensamentos são coisas que podem construir um bom caráter. Assim, ele era cuidadoso em pensar somente coisas boas. Ensinavam-lhe também que o lindo corpo que Deus lhe dera era realmente um templo vivo para Deus habitar nele. Por isso, era muito zeloso para mantê-lo em ordem. Mais tarde, passou a conviver com homens sábios e puros chamados essênios, que lhes ensinaram sobre a terra as estrelas, os espíritos da natureza, os anjos e os arcanjos. Ali também aprendeu mais sobre o seu corpo maravilhoso e como prepará-lo para receber o hóspede celeste. Quando já estava quase adulto, seu caráter tornara-se nobre e santo e sua mente repleta de bons pensamentos, e ele começou a transmitir aos outros os seus belos pensamentos. Fez amizade com toda a gente e era tão humilde que todos o amavam. Ele amava os animais também e era sempre bondoso e gentil com eles, porque sabia que eles eram seus irmãos mais novos. Depois de ter dominado completamente todas as lições que precisava aprender nesta vida terrena, aconteceu uma coisa maravilhosa. É chamado um mistério, mas ele será revelado a você agora. Era preciso encontrar alguém que fosse puro e santo e que tivesse disposto a dar o seu corpo para ser usado pelo próprio Filho de Deus, Cristo, que queria vir à Terra para salvar as pessoas de seus pecados. Então Jesus, este era o nome deste jovem homem, ofereceu o seu corpo para receber o hóspede celeste. Foi o maior gesto de abnegação e Jesus ganhou grande estima de Deus por isso. Aconteceu o seguinte: Jesus foi batizado no Rio Jordão e quando saía da água, o grande Espírito Cristo desceu do céu e entrou nele, enchendo-o de força espiritual. Então, uma voz vinda do céu disse: Este é meu filho muito amado, que me dá muita alegria. Depois de acabado esse grande mistério, Jesus foi chamado Cristo Jesus. Foi o homem mais puro que já viveu na terra e tornou-se o Salvador da humanidade. Então esse texto, ele dá ele simboliza, tudo que foi Cristo, o preparatório dele para vir à Terra, para salvar a humanidade, Então ele cita os presentes que foram dados a ele, a esse menino que se preparava para vir à Terra. Então isso a gente tem que refletir, fazer uma reflexão sobre tudo isso. Esses presentes, a bondade, o altruísmo, a paciência, a tolerância, são todos os presentes que nós devemos sempre dar para os nossos parentes, para os nossos colegas, dar mentalmente e procurar receber também, mentalizando isso tudo para nós, Então são presentes que nós temos que desenvolver dentro de nós: a paciência, o altruísmo, a dignidade, os pensamentos positivos. Então isso tudo foram todos os aspectos que este espírito foi desenvolvendo dentro dele, foi obtendo essa consciência antes de vir para a Terra, para poder ser o salvador da humanidade. Então, no período do Natal, nós temos que é um período de congratulações,
um período que a gente se congratula com os nossos parentes, é um momento onde a gente troca presentes, mas nós temos que também parar um momento para fazer uma reflexão sobre tudo isso. O quanto nós estamos praticando, o quanto nós estamos conscientes de tudo que nós temos que ser e fazer. Não somente nos deixar levar pelo lado material, que tanto nos seduz, o lado material de tudo, mas sim o lado espiritual. Voltemos um pouco para esse lado espiritual, o lado da consciência, o lado do quanto você está sendo generoso, o quanto você está sendo humilde, o quanto você se elevou e o quanto você não se deixou ficar afetado por esta elevação. Porque nós estamos aqui como aprendizes, todos nós. Por mais que nós subimos a essa escada da evolução, nós somos ainda muito aspirantes. Estamos ainda como aprendizes, estamos ainda aprendendo. Mas quando nós sentimos que nós estamos começando a amadurecer o nosso estado espiritual, a gente tem que estar muito consciente para não deixar isso se elevar à nossa cabeça e nos transformar, fazendo com que nós esqueçamos que somos ainda aprendizes. Ninguém sabe mais, nem ninguém sabe menos. Estamos todos no mesmo barco, com o mesmo propósito de elevação espiritual. Por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Uns já são mais conscientes, outros já não, nem tanto, mas cabe a nós termos esta consciência e a tolerância em relação a todos. E temos que ter também um olhar muito especial em relação aos animais. Esses são os nossos irmãos menores, que tanto dependem de nós e que tanto trazem luz para a nossa casa e para o nosso espírito. Então, nós temos que ter um olhar especial para esses seres menores que Deus colocou no planeta Terra, também para uma missão. E nós temos como missão ajudá-los a evoluir também. Eu sempre trago, vocês já conhecem, né, a minha estrutura de palestra, eu sempre trago sempre uma história, uma fábula, porque toda vez que eu escolho uma palestra, a fábula cai na minha mão. É muito interessante isso. Então significa que eu tenho que continuar fazendo isso. Às vezes eu paro e falo, será que eu vou levar fábula? Será que... Eu não sei o que acontece, a fábula cai no meu colo, então eu tenho que continuar lendo e trazendo as fábulas, porque elas trazem um embasamento, elas fortalecem a explanação da palestra. E eu trago aqui então a fábula das 3 árvores. Um belíssimo conto de Natal, parte da campanha O Natal Não Morreu. Havia numa cidade 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, mas tanto, que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia veio 3 lenhadores. Cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir e nem entender os sonhos, que pena. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberta de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira
mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. E todas as três se perguntaram, desiludidas e tristes: para que isso? Mas, numa certa noite cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco e, no meio de uma tempestade, quando estavam quase afundando, o homem levantou e disse ao mar revolto: sossegai. Num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela, pois fora condenado à morte, mesmo sendo inocente. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Eis a moral da história. As árvores tinham sonhos, mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. As árvores tinham sonhos, mas eles foram 1000 vezes melhores. Então, muitas vezes a gente sonha muita coisa, né? A gente imagina muita coisa para nós, para o nosso futuro, para a nossa jornada, e de repente nada daquilo que a gente imagina dá certo, parece que não, tudo ao contrário. A gente pensa de um jeito, dá o oposto, pensa de outro, dá o oposto, né? E você vai falar, puxa, mas nada do que eu pensei, nada do que eu mentalizei deu certo, né? Então, de que vale tudo isso? Para que eu estou perdendo meu tempo, então? Para que eu estou fazendo tudo isso? Não está resolvendo nada. Aí que você se engana. Nunca você está sozinho. Aquilo que você estava mentalizando, premeditando, sempre vem uma coisa muito melhor que você não imagina. Mas que num primeiro momento, como vem ao contrário do que você imaginou, você fala, não é isso. Você nem para imaginar que aquilo que está surgindo no teu caminho é milhões de vezes melhor do que o que você estava planejando. E com o passar do tempo, você vai concluir que aquilo que veio era exatamente o necessário para você e não o que você imaginava ser. É interessante isso. Mas a conclusão que o desfecho para tudo isso é o seguinte: você nunca está sozinho. Nunca nós estamos sozinhos, nós estamos sempre acompanhados. Então, aquilo que nós pensamos, desde que você esteja conectado e que você esteja de coração aberto e que você também esteja trilhando com a mais pura devoção que você tenha. Nunca trilhe um caminho esperando um retorno. Faça de coração tudo na sua vida. Dê sempre o melhor de si. Você nunca estará sozinho. Sabe por quê? Porque você está formando ao seu redor uma energia muito boa. E essa energia boa, ela só vai atrair energias compatíveis à sua. E nunca virá uma energia contrária àquela que você está cultivando com você. Então, por isso que você nunca está sozinho. A partir do momento que você está trilhando
um caminho de coração aberto, nessa estrada, né, nessa jornada onde todos nós estamos, mas que você está de coração, vá sempre em frente, que você nunca estará sozinho e o melhor sempre virá para você. Eu encerro aqui com uma poesia de Natal. É Natal, alegria no coração. O menino Jesus está chegando para alegrar os lares, ele que vem sempre nos afagando. Mesa farta, muita abundância, prosperidade, presentes e ouro. É a luz que clareia os caminhos dos peregrinos com este tesouro. Com muita gratidão e esperança, sentimos a paz que nos inebria e rodeia, imersos nesta grandiosidade que nos embala e nos pleiteia. Momento vivo em nossas almas, em que possamos espalhar aos nossos amados irmãos e toda a humanidade mentalizações de muito amor a congratular. És tu o círculo esotérico da comunhão do pensamento, que junto ao menino Jesus nos acolhe e nos auxilia com a sua força que nos conduz. E na delicadeza da harmonia, amor, verdade e justiça, possamos em uníssono e de forma celestial abrandar os nossos corações neste momento de esplendor que é o Natal. Então, meus irmãos, esta era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Pensemos no Natal, não só naquele formato material, né, dos presentes materiais, das comidas, mas também no seu lado espiritual, no seu lado da tolerância, da generosidade, da humildade, da bondade. É tudo isso que nós temos que pensar. Temos sempre que ter na mente que nunca estamos sozinhos, a partir do momento que você está trilhando de coração na sua jornada. E que você está sempre fazendo o que é bom, nunca pretendendo mal nenhum para ninguém. Porque tudo que você mentaliza, você atrai para você. E temos sempre que agradecer a esta linda ordem onde nós estamos fazendo parte, porque ela é uma mola propulsora para todas as nossas, os nossos momentos, nossos momentos de desafio e de crescimento espiritual. É um local onde nos auxilia e nos ampara e nos ajuda para que nós possamos atingir todos o nosso objetivo. Eu vou me despedindo, eu deixo essa mensagem para uma reflexão para vocês e desejando a todos vocês um Feliz Natal, um excelente Ano Novo repleto de muita saúde e muita espiritualidade a todos vocês. Assim seja.